Boa noite, meus queridos irmãos. Saúdo-os na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na continuação de nossas orações e na esperança de em breve estarmos aqui reunidos, nós, irmãos, nos últimos dias estamos sendo sacudidos por muitas notícias, e muitas notícias que, confesso a vocês, que nos entristecem. A última, acredito que todos nós estamos entristecidos pela saída do ministro Sérgio Moro e muitas conversas, muita situação em que a gente acaba vendo que somente a graça do Senhor Jesus Cristo sobre nós. Eu sempre disse aos irmãos que eu sou otimista por natureza e, primeiramente, nós entendemos que toda a autoridade constituída é determinada por Deus e, portanto, Deus está no controle de toda a situação. E nós, como todos os brasileiros, ou os brasileiros de bem, tinha um desejo de que esse novo governo, que já não é mais novo, pudesse trazer a esperança para nós brasileiros, pois nós estamos cansados de tanta corrupção, de tanta bandalheira, e a nossa oração, nós como cristãos, esperávamos que este governo desse fim à questão de corrupção. Mas nós sabemos que o nosso país, o mundo em si, jaz no maligno e o sistema, todo o sistema de governo, ele está corrompido. Então fica difícil para nós termos esperança, e eu não quero aqui deixar de ser otimista, quero continuar sendo otimista, de que o nosso país venha mudar e ser um país mais justo. É bem verdade que muitos podem até dizer, mas outros países são piores ou outros países são melhores. É verdade, são fatos constatados. Mas, meus queridos irmãos, o que eu posso dizer a vocês, na minha agora decepção desses últimos acontecimentos, é que a gente continue a orar. Eu ouvi muitas coisas, muitas pessoas defendendo o governo, outros criticando, e eu fiquei pensando sobre a minha pessoa. Muitos defendem sem causa, outros atacam, acusam sem causa. E eu fiquei pensando, e eu? É fácil nós condenarmos, é fácil nós falarmos, muitas vezes até sem provas, muita fake news. E o que eu tenho feito para procurar mudar aqueles que me cercam e a minha própria vida, a minha própria identidade cristã? Vi pessoas condenando e eu fiquei pensando sobre eu. Nós sabemos que o governo do Senhor Jesus Cristo virá com uma vara de ferro, um cetro de ferro, vai governar firmemente. E eu pensei, eu estou pronto a ser submisso a esta autoridade de Cristo? Você já parou para pensar nessa questão? Muitas vezes nós falamos, nós temos a solução para todos os problemas, mas será que nós temos a solução para o meu problema, para o seu problema? Será que eu estou disposto, quando no governo de Cristo, ser submisso
as autoridades em que Cristo vai colocar para governar? Porque a Bíblia diz claramente que nós voltaremos com Cristo para governar com Ele. E será que eu, Antônio Carlos, pastor Antônio Carlos, estarei disposto e submisso à autoridade a qual Cristo vai colocar sobre a minha pessoa? Porque nós sabemos que quem vai governar, quem vai reger é Cristo. E nós estamos submissos à vontade de Cristo. Mas muitas vezes eu, como pastor, tenho visto dentro das igrejas muitos membros que não são submissos ao pastor e dizem que são submissos a Cristo. Vocês percebem que aí já começa algo interessante para a gente analisar e pensar? Irmãos, eu não quero delongar sobre essa questão, é apenas uma colocação que eu faço a vocês e para que a gente esteja orando em relação ao que nós ouvimos, ao que nós falamos e, na verdade, o que as Escrituras nos ensinam e nos mostram. Falando em Escritura, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento e instrução. Porém, em especial, irmãos, a passagem da qual servirá de base para o tema da nossa discussão e vou trazer aos irmãos nesta noite, faz com que nós venhamos a refletir a sabedoria do Senhor Jesus Cristo. E isto vai nos mostrar como deve ser realmente o procedimento cristão. E eu vejo, irmãos, que eu estou muito aquém do que o Senhor tem ensinado nas Escrituras. Vejamos o texto, é João 8, de 1 a 12, e o tema que eu escolho para a nossa meditação: quem vai atirar a primeira pedra? Quem vai atirar a primeira pedra? Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Creio, irmãos, que todos nós sofremos ou já sofremos qualquer tipo de perseguição, de acusação. Quando nós somos alvos de perseguição, lá no trabalho, na escola, no convívio social, de um vizinho, de uma vizinha, e até mesmo, irmãos, de um parente próximo, nós sentimos a perseguição na nossa pele, sentimos que somos ou fomos injustiçados.
E muitas vezes esta perseguição ou esta injustiça é motivada pelo inveja ou pela despeita. A perseguição dos escribas, dos fariseus, saduceus e sacerdotes, estes eram os grupos religiosos que dominavam no Novo Testamento, nos tempos do Senhor Jesus Cristo. E eles perseguiam a Jesus. E vindo Jesus, começou a mostrar as práticas erradas as quais eles faziam. Jesus começou a criticá-los duramente por suas atitudes que não condiziam com a função da qual deveriam exercer. Jesus chama os escribas e fariseus de sepulcros caiados. Sepulturas é o que vocês são. Jesus os repreende por colocar fardos pesados sobre os ombros das pessoas, do povo. E nem ao menos com um dedo eles queriam carregar esse mesmo fardo. Estes religiosos iam à casa das viúvas e as exploravam. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Os sacerdotes exploravam a boa-fé do povo, pois eles iam até o templo para adorar e para oferecer sacrifícios, algo tão comum naquela época e ainda algo comum para os muçulmanos e para os judeus que sacrificam animais, pois eles não creem que o Cordeiro Perfeito já veio sobre a terra. E naquele período eles levavam seus animaizinhos, bodes, ovelhas, cordeiros, novilhos. E é interessante que esses animais, por mais perfeitos que eram, não serviam para ser oferecidos em sacrifício. Porque os sacerdotes diziam, olha, esses não podem ser oferecidos. Nós temos os nossos aqui para vocês comprarem. E eles deixavam os seus animaizinhos para os sacerdotes e compravam os que os sacerdotes vendiam. E assim ia acontecendo de forma a explorar a fé daquelas pessoas que iam para adorar. E Jesus não deixava de mostrar os erros desses falsos religiosos, o que veio a se tornar um empecilho para eles mesmos. Jesus se tornou um empecilho, Jesus se tornou uma pedra no sapato deles. Porque Jesus reunia uma grande multidão e a multidão ouvia. É a mesma coisa, meus irmãos, nos dias atuais, quando nós estamos saturados, cansados de tanta corrupção. E quando surge a Lava Jato, por exemplo, que julga e leva políticos, empresários, empreiteiros à condenação por fraude, por roubo, corrupção, traz a nós povo, um sentimento de alegria, de esperança. Quando um candidato ou um presidente, ele ganha a eleição e ele diz que está pronto para lutar contra a corrupção, traz a nós um alento e um sentimento de alegria, porque nós sabemos que a corrupção, ela tira hospitais, a corrupção tira escolas, a corrupção tira tudo aquilo que seria para o bem comum da sociedade. E nós, como brasileiros, queremos o melhor. Tanto nós estamos vendo a falta de hospitais e de leitos que esta pandemia está mostrando. Na verdade, esta quarentena, da forma como está acontecendo,
Não é por causa de um sentido em si de segurança ou de saúde. É porque não existem leitos suficientes para aqueles que precisarem ir. Então eles vão estendendo a quarentena para que não exceda o limite de leitos que existem no país. No Amazonas, como nós estamos vendo, um estado pobre, onde falta leitos, falta hospitais, falta médicos, já está um problema grave. Rio de Janeiro, que deveria ser um estado rico, mas infelizmente o que nós vemos e constatamos? A falta de leitos, a falta de hospitais e a falta de médicos. E quando vem uma epidemia, uma pandemia, acontece o que está acontecendo agora. Nós sabemos, nós somos povo, o povo sabe, mas parece-nos que as autoridades estão tão longe do povo que não sabem disso, sabem, mas a corrupção tem levado essas coisas embora. E o que Jesus fazia naquele período, olhando para os religiosos e vendo fato semelhante? Aqueles que deveriam dar um apoio, um conforto, um consolo para o povo, eram os mesmos que estavam pondo carga pesadíssimas sobre eles e pior, explorando a boa fé deles. A mesma coisa ocorre nos nossos dias. E nós, como servos do Senhor, devemos orar, clamar para que venham governos mais justos, governos com um pensamento de tirar essa pandemia de corrupção que existe no mundo e que existe, infelizmente, também no nosso país, no Brasil. Eu disse a vocês quarta-feira que na Venezuela há 9 milhões de famintos. 9 milhões, irmãos. E eu fui ver a população da Venezuela é em torno de 30 a 33 milhões, porque houve uma grande saída, um êxodo da Venezuela. Muitos foram para a Colômbia, Brasil, Equador e outros países. Então vejam bem, quase 3 pessoas, uma está passando fome. Isso é terrível, é triste. Por quê? Porque um governo corrupto está tirando o dinheiro do povo para os seus proveitos próprios. Pois a Venezuela, no século passado, não faz muito tempo, né, em 1990 a 2000, a Venezuela era um país rico, tinha petróleo, tem petróleo. E a Venezuela, da América do Sul, era um dos países mais evoluídos. Mas, infelizmente, por causa da corrupção, das ideologias, acabou se tornando o que tem se tornado. E nós, irmãos, temos que clamar, nós temos que orar, porque quem sofre é o povo. Como aqui o povo sofria, também nos dias atuais o povo é quem acaba sofrendo. E nós precisamos falar, nós precisamos mostrar às pessoas. E como é difícil para nós, como é difícil nós fazermos as escolhas com os candidatos que surgem, que aparecem. Mas eu não quero continuar falando sobre essa questão de política brasileira. Eu quero que nós pensemos no que as Escrituras nos ensinam. Eu quero que nós comecemos a olhar o governo do Senhor Jesus Cristo que nos é proposto. Continuando aqui, irmãos, neste caso que estava ocorrendo em específico, uma mulher que foi pega em adultério. É interessante nós vermos que antes deste ocorrido, o versículo 1 diz: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. Jesus estava na madrugada no Monte das Oliveiras orando. Muitas vezes nós tomamos decisões e não oramos. Vocês já perceberam? Acontece comigo e acredito que acontece com vocês, que nós tomamos muitas decisões no dia. E decisões que nós oramos, que nós colocamos diante de Deus,
e fazemos esta decisão pelo que Deus nos direciona. E decisões que nós fazemos pela nossa própria cabeça. Nem oramos, ou até mesmo falamos, se Deus quiser vai dar certo. Não, nós temos que orar. Qualquer atitude, ou qualquer fato, ou qualquer coisa que nós vamos fazer, vamos estar orando para ver qual é a vontade do Senhor. É tão bom acordar no meio da madrugada. Eu antes pensava, eu estou perdendo o sono. Não perdi o sono. Eu estou ganhando a oportunidade de orar, de falar com Deus. E para a gente orar, para a gente falar com Deus, a gente percebe que enquanto estamos ali na busca da presença de Deus, tantas coisinhas querem tirar o nosso pensamento, a nossa reflexão para com Deus, quer nos desviar da atenção de coisas e fatos que já aconteceram ou que a gente fica pensando que vai acontecer durante o dia. Jesus estava orando no Monte das Oliveiras, com certeza, em vigília, e de manhã cedo ele vai até o templo. E lá acontece este fato. Os religiosos pegaram aquela mulher e levaram até Jesus. Algo gravíssimo aquela mulher havia feito. Tão grave que era digno de apedrejamento. Mas, meus irmãos, eu fico pensando um pouquinho. Aquela mulher, ela foi pega em adultério. Ela estava adulterando. Com quem? Cadê a outra parte que estava também cometendo o adultério? Porque só ela foi levada até a presença do Senhor Jesus Cristo e o homem com o qual ela estava em adultério não foi levado. Por que olhar só para um lado da situação e não olhar para os dois lados? E como nós já falamos, o povo, ao saber que Jesus estava no templo, foi e ali estava. Porque com certeza muitos diziam, olha, hoje Jesus vai estar no templo e vai pegar no pé dos fariseus, vai falar umas verdades para aqueles hipócritas. E aí eles constatam e vejam um fato interessante. Eles, os fariseus, apresentam para Jesus esta mulher. Mas o alvo deles não era condenar a mulher. Que para eles apedrejar aquela mulher que estava cometendo adultério era fácil. Vai ver quantas pessoas eles já pegaram em adultério e levaram para fora da cidade e apedrejaram. Porque estava na lei de Moisés que uma mulher pega em adultério deveria ser apedrejada. Mas o homem também deveria. A ideia deles não era apedrejar em si a mulher. A ideia deles era colocar Jesus numa situação difícil. Colocar Jesus numa armadilha. E os escribas e fariseus viram ali uma grande oportunidade de acusá-lo. Se Jesus defende a mulher, eles iriam condená-lo, baseando-se na lei, que era obedecida e seguida pelo povo. O que eles queriam é que Jesus falasse alguma coisa contra a lei e automaticamente o povo falando, mas Jesus não está seguindo a lei. Pois a mulher era culpada. E a lei era clara. Esta mulher deve ser apedrejada. Mas por quem? Quem vai atirar a primeira pedra contra ela? Se Jesus condenasse a mulher, eles teriam motivos para dizer que Jesus não é quem dizia que era. Ou seja, o próprio Filho de Deus, que veio ao mundo para perdoar e salvar o pecador. E se ele veio para salvar o pecador, como ele condena a mulher a que seja apedrejada?
Meus queridos irmãos, Jesus sendo sábio e o próprio Deus, ele lê o coração das pessoas. Nós falamos e nós acreditamos no que falamos e nós acreditamos nas pessoas com que nos falam. Acreditamos pela palavra. Jesus conhece o coração e ele lê o coração. E Jesus, inclinando-se, escrevendo na terra, dá-lhes um momento de reflexão. Escrevendo na terra, faz com que eles pensem. E eles insistem. Mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Moisés diz na lei que ela deve ser apedrejada. O que o Senhor diz? Jesus levanta os olhos e lhes lança esta flecha. Aquele dentre vocês que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Seja você o primeiro a atirar a pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Esta resposta, que foi como uma flecha, ataca ou atinge todos os corações. Desde o mais velho até o mais jovem. A resposta do Senhor Jesus fez com que eles não tivessem argumento para contradizer o que Jesus disse. Seja você o primeiro a atirar a pedra, mas quem não tem pecado. Por isso foram retirando-se de um a um. Quando buscamos de Deus sabedoria em oração, quando buscamos a orientação do Senhor, quando nós experimentamos Deus na nossa vida, Ele nos concede a sua graça. E quando nós formos atingidos por armadilhas ou tocaias que nos colocam no caminho, e a primeira coisa que nós fazemos é falar o que está na nossa mente. Você já deu um chute num móvel com a unha encravada? Fala a verdade. Primeira coisa que nós pensamos é falar um palavrão. E aí o que a gente faz? A gente faz, ai, que dor. Irmãos, o que nós pensamos, nós não podemos ir falando. E nós, infelizmente, temos essa tendência a de falar o que vem na nossa língua. Isso acontece. Eu sempre digo a vocês que eu dou muito bom dia ao cavalo, um provérbio que mostra que nós falamos sem pensar, e quem não pensa dá realmente bom dia para cavalo. É importante nós pensarmos quando as armadilhas forem colocadas aos nossos pés, para que a gente pise e a gente fique sem argumento. Um missionário amigo meu, ele nos contou que foi convidado junto com a sua família para um jantar na casa de uma irmã cujo esposo não era cristão. E lá estava no jantar as pessoas reunidas, alguns familiares desta irmã, e o anfitrião pegou uma garrafa de vinho, abriu a garrafa de vinho e foi servindo a cada um. E quando chegou na vez do meu amigo, ele disse, não, obrigado, não aceito, não quero.
E ele diz, mas que é isso, pastor? Não tem problema nenhum, Jesus bebeu vinho. Paulo diz lá que se Timóteo, com um problema que estava no estômago, era bom beber um golinho de vinho. E ele insistiu tanto que esse amigo ficou constrangido e peguei a taça para que ele colocasse um pouquinho. Ao colocar o vinho na taça do pastor, ele disse para a esposa, olhando para a esposa, eu não falei para você que ele ia beber o vinho? Então vejam, irmãos, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E nós, quando formos atacados e atingidos por uma situação que eles querem nos ferir, antes de tomarmos a decisão que a gente venha pensar, melhor mesmo até sair sem resposta. Eu admiro muito a Rosângela, ela tem um procedimento que eu gostaria de ter. Muitas vezes as pessoas a agridem e acontece muitas vezes as pessoas querem atingir o pastor e aí atinge a esposa do pastor para atingir o pastor. Infelizmente isso é muito comum e acontece também com vocês, querem atingir vocês, ataca a esposa ou o esposo. E a Rosângela, ela fica sem ação, sem atitude, o normal dela é chorar. Ela chora e não dá resposta. E isso é bom, porque não dando a resposta, não dá uma resposta errada. Pode até dar uma resposta correta. Mas a tendência normal e natural é a gente dar uma resposta errada, até mesmo ofendendo mais as pessoas. É aquele ditado que se você agride, automaticamente você vai ser agredido. E nós, como cristãos, não devemos proceder assim. Se formos agredidos, que nós devamos levar a agressão. Então, quando Jesus dá a resposta a eles, de aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra, eles vão embora. E Jesus fica ali, só com a mulher. Ele, Jesus, poderia sim atirar a primeira pedra. Ele sim poderia condená-la, pois ele não tinha pecado. Mas foi o que Jesus fez. Quando nós olhamos e constatamos o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vemos exatamente que Ele, Senhor, veio aqui à terra por causa do meu pecado, do seu pecado. E para que tirasse o meu pecado e tirasse o seu pecado, era necessário que Ele, Jesus, não tivesse pecado. Portanto, Ele não iria tirar a pedra naquela mulher. Logo, Ele mesmo, Jesus, foi condenado pelos meus pecados, pelos seus pecados. Ele foi julgado por homens indignos. Foi até a cruz do Calvário. E na cruz, todas as nossas culpas foram derramadas sobre ele. E quem nele crê, não é condenado. E o Senhor Jesus diz àquela mulher, nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Meus queridos irmãos, que nós, no transcorrer da semana, possamos olhar as Escrituras e ter um coração meigo, coração mais humilde. E quando ocorrer algo contra você, mesmo que seja injusto, mesmo que seja algo praticado que você considera uma injustiça, não responda. Coloque diante de Deus. Pense, medite. E ore também, meu querido irmão, minha querida irmã, pelo seu pastor, para que eu também tenha essa atitude. Eu desejo muito ter essa atitude.
Muitas vezes a gente tem um raciocínio rápido, é normal, natural, a gente já dá a resposta. Mas não é o correto. Não é assim que as Escrituras nos ensinam. Nós temos que parar, pensar, analisar e fazer conforme a vontade perfeita do Senhor Jesus Cristo. E eu quero encerrar, meus irmãos, como eu abri falando sobre a questão do nosso país, eu quero que vocês orem pelo país, pelo presidente, pelos governos, pelo governador, pelo prefeito, por todas as autoridades. É muito fácil nós condená-los por suas atitudes. Mas se nós estivéssemos no lugar deles, quais as atitudes que nós tomaríamos? Porque se nós tomamos uma atitude, ou se eles tomam uma atitude, são criticados. Se eles tomam outra, são criticados. Mas que nós, como cristãos, eu apelo à questão de sermos irmãos em Cristo. Que oremos e que não percamos o otimismo de um Brasil melhor. O Brasil é um país maravilhoso, lindo. Tudo que se planta, se colhe. O Brasil é um país bonito pelas suas pessoas, são trabalhadoras. E nós, queridos irmãos, podemos um dia ainda ter orgulho de ver o nosso país com menos desigualdade, com menos pobreza, com menos corrupções e outras coisas que impedem o nosso país crescer. Porque nós desejamos e almejamos isso. Se o país afundar com o presidente que está atualmente, todos nós vamos afundar juntos, vamos sofrer juntos. Ainda para ajudar, tem essa pandemia que vai causar milhões de desempregados sobre aqueles milhões que já existem. E nós precisamos manter a união. Que nós possamos pensar com carinho em relação a qual é a perfeita vontade do Senhor Jesus Cristo. Não atire a primeira pedra. Que nós possamos orar. Deus abençoe os amados irmãos. Amém? Tenha uma semana agradabilíssima na presença do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. E eu creio piamente, irmãos, que logo nós vamos estar nos abraçando. Deus abençoe os amados.